As forças americanas mal conseguem conter a emboscada. As tropas norte-vietnamitas avançam de todos os ângulos, ameaçando arrasar suas posições fortificadas e penetrar até o coração das Terras Altas. É 1966 e o futuro da estratégia americana no Sudeste Asiático está por um fio. A bordo de um helicóptero, o H-1 Huey, um jovem artilheiro se agarra atrás de sua metralhadora M60. Agora ele é a última linha de defesa. Ele se inclina para fora, com o olhar escaneando a linha de árvores, tentando localizar o inimigo. Mas os norte-vietnamitas atiram primeiro. O Huey treme enquanto o piloto luta com os controles. O artilheiro se agarra à estrutura com o coração acelerado. Ele sabe que há apenas uma maneira de sair vivo. Ele pula, arremessando-se pela porta apenas segundos antes do impacto. Por um instante, a batalha fica em silêncio. Então, o chão o atinge com força. De alguma forma, ele está vivo. Mas quando se levanta do chão da selva, sente um frio no estômago. Agora ele é apenas mais um americano perdido na selva, sozinho, desarmado e olhando para uma dúzia de rifles inimigos já apontados para ele. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e deixar um comentário nos contando o que você acha. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo histórico como este. Os Guerreiros da Era. No dia 4 de julho de 1945, os céus sobre os Estados Unidos se iluminaram com fogos de artifício como nunca antes. Do outro lado do Atlântico, as botas americanas marchavam pelas avenidas em ruínas de Berlim. O regime nazista havia desmoronado. Em poucas semanas, a guerra finalmente terminaria. Entre as forças americanas que erguiam a bandeira sobre a Alemanha estavam os homens da 4ª Divisão de Infantaria, os chamados Guerreiros da Era. Durante os últimos meses, esses soldados haviam se tornado lendas, sendo as primeiras tropas aliadas a desembarcar na praia de Utah durante o dia D, lançando-se à costa a partir de lanchas Higgins, sob uma tempestade de fogo de metralhadoras e artilharia. Eles haviam lutado para sair da areia, através de sebes e ninhos de franco-atiradores, limpando quilômetros de terreno infestado de inimigos e abrindo o caminho para a libertação final da Europa. Quando chegou o inverno e as Ardenas francesas congelaram, foi a 4ª Infantaria que se entrincheirou, resistindo à contraofensiva alemã. Os homens caíam na neve às dezenas, mas nem uma única polegada de terreno foi entregue. Repetidas vezes, eles quebraram os assaltos inimigos e enviaram a Wehrmacht em retirada. Décadas depois, quando eclodiu uma nova crise americana do outro lado do mundo, Washington sabia exatamente quem chamar. Desta vez, o campo de batalha não eram praias nem ruas de cidades. Era a brutal e acidentada selva do Vietnã, uma terra de trilhas com armadilhas explosivas, franco-atiradores camuflados como raízes e túneis ocultos que podiam engolir um pelotão inteiro ou explodir em chamas sem aviso prévio. Os oficiais esperavam que a guerra pudesse ser vencida rapidamente. No entanto, quando os helicópteros entregaram as primeiras tropas de combate americanas sobre as terras altas centrais, eles se depararam com um pesadelo. No Vale de Ia Drang, as forças do Exército Popular do Vietnã armaram emboscadas, engolindo companhias inteiras em segundos. Nas zonas de pouso X-Ray e, mais tarde, Albany, as unidades americanas foram cercadas e marteladas por onda após onda de tropas norte-vietnamitas usando táticas de combate corpo a corpo que tornaram o apoio aéreo e de artilharia quase inútil. O fogo de armas iluminava a selva enquanto os rádios gritavam pedindo apoio. Em minutos, dezenas haviam desaparecido. Os homens foram forçados a lutar com baionetas, coronhas de rifles e até com os punhos. Desesperados para manter a linha, outros pediram artilharia sobre suas próprias posições, com alguns homens sucumbindo ao fogo amigo. Algumas unidades perderam mais de 50% de seus homens nas primeiras batalhas da guerra. Rumo a um inferno verde. Os Guerreiros da Era pousaram no Vietnã em 1966. As terras altas centrais eram um inferno verde, uma selva densa e emaranhada que arranhava cada passo, e os céus se abriam diariamente com chuvas de monção tão espessas que podiam afundar um helicóptero em pleno voo, transformar as trilhas em rios
e enterrar as zonas de pouso na lama. Os mosquitos, portadores de malária, picavam através dos uniformes, ameaçando acabar com os homens mais rápido que o fogo inimigo. Se queriam sobreviver o suficiente para enfrentar o Exército Popular do Vietnã, os homens da IRC, 4ª Divisão de Infantaria, primeiro teriam que transformar seus postos avançados rudimentares na selva em cidades fortificadas. Bunkers impermeáveis surgiram da terra junto com bases de artilharia e pistas de pouso para aviões de transporte escavadas na terra. Enquanto os americanos transformavam as montanhas, a divisão Era encontrou um aliado inesperado, os Montagnards. Esses grupos haviam sofrido por muito tempo sob a brutalidade do Viet Cong. Agora, com os americanos, eles tinham a chance de contra-atacar. Os Montagnards guiaram as tropas americanas através de trilhas ocultas, cruzando ravinas infestadas de cobras e até os corações de montanhas que nenhum mapa mostrava. Eles lutaram ao lado dos soldados, guiando-os através de zonas de emboscada e ensinando-os a ler a terra como locais. Em apenas alguns meses, as forças americanas haviam ancorado uma cadeia de fortalezas em toda a região. Entre elas estava Plei Diereng, um complexo militar perto da fronteira cambojana, servindo como base a partir da qual os americanos podiam vigiar, atacar e interceptar o fluxo de tropas inimigas do oeste. Mas tal bastião nunca poderia permanecer sem ser desafiado por muito tempo. Em outubro, os relatórios de inteligência começaram a chegar, revelando que um acúmulo massivo do Exército Popular do Vietnã estava se formando do outro lado da fronteira. O inimigo estava se preparando para atacar, não apenas Plei Diereng, mas o coração das terras, altas centrais. Golpes de abertura. Nos meses que antecederam a batalha, as forças americanas haviam se confrontado repetidamente com as tropas norte-vietnamitas. As operações Paul Revere 1, 2 e 3 haviam conseguido parar seus avanços, mas apenas temporariamente. O Exército Popular do Vietnã não recuou. Eles se reposicionaram, aproximando-se cada vez mais das bases avançadas americanas, testando defesas, estudando fraquezas e esperando o momento perfeito para atacar. Esse momento chegou no dia 18 de outubro de 1966. Os guerreiros da Era da 4ª Divisão de Infantaria assumiram posições de combate e lançaram a Operação Paul Revere 4. Junto com unidades da 25ª Divisão de Infantaria, da 1ª Divisão de Cavalaria e da 101ª Divisão Aerotransportada. Os homens se moveram em formações escalonadas através da selva, com os olhos escaneando as árvores, as mãos apertadas em seus rifles. De repente, uma bala passou zunindo junto ao capacete de um soldado americano. As tropas se jogaram no chão da selva. Os homens atiraram contra a vegetação, contra um inimigo que não podiam ver. O tiroteio continuou furioso, mas tão rápido quanto apareceram, o inimigo desapareceu. No entanto, os americanos sabiam que não deviam respirar aliviados. Isso não era uma retirada, era um reagrupamento. Um radiotelegrafista agachado atrás de um tronco podre pediu apoio aéreo imediato. Momentos depois, a selva tremeu quando o rugido de uma aeronave de combate, a C-47 Spook, ecoou no alto. Suas metralhadoras abriram fogo, pulverizando munição de 7,60 e 2 milímetros nas posições suspeitas do Exército Popular do Vietnã, dirigindo fogo para ninhos de morteiros conhecidos e locais de rádio e enviando as unidades inimigas para buscar cobertura. Ao cair do crepúsculo, os soldados americanos estavam sozinhos mais uma vez. A escuridão tornava quase impossível que as forças aéreas identificassem qualquer posição inimiga no terreno. Foi então que o Exército Popular do Vietnã contra-atacou. As tropas americanas se agacharam. Quando chegaram os primeiros disparos, lançando-se a um assalto total. Por 2 horas, os americanos estiveram sob cerco. Eles retornaram o fogo contra silhuetas em movimento, nunca sabendo quão perto o inimigo estava, até que estivessem quase ao alcance das mãos. Acima, os jatos F-4 Phantom circulavam impotentes. A batalha abaixo era muito próxima e os pilotos não conseguiam distinguir entre posições amigas e inimigas. Mas eles tinham que agir e, finalmente, abriram fogo. As árvores se quebraram como ossos e a terra tremeu.
Ainda assim, a aposta valeu a pena e o Exército Popular do Vietnã rompeu contato. Ou pelo menos, foi o que pareceu. Um helicóptero de evacuação médica foi enviado imediatamente, mas quando seus rotores desceram em direção à clareira, um único e devastador tiro de um rifle sem recuo de 57 milímetros oculto atingiu sua fuselagem. A aeronave girou fora de controle, pegando fogo no momento em que atingiu o chão. As forças terrestres americanas correram em direção aos destroços, com balas voando enquanto abriam à força as portas retorcidas. Eles arrastaram o piloto e o copiloto através das chamas, mas o chefe da tripulação estava preso lá dentro, seu grito mal audível sobre o rugido ao redor deles. O tempo estava se esgotando e os socorristas foram forçados a tomar a decisão impossível. Eles recuaram, deixando um dos seus para trás, exatamente quando o helicóptero foi engolido por uma bola de fogo. Através da selva. Se os americanos esperavam impedir que o exército norte-vietnamita arrasasse suas posições avançadas, eles tinham que se reagrupar rápido. Uma contraofensiva foi elaborada para atacar profundamente em uma área de concentração inimiga na fronteira com o Camboja. No entanto, semanas de inundações torrenciais haviam transformado o terreno em um pântano intransitável, e embora as águas tivessem começado a recuar, a rota não seria gentil com os americanos. Para atravessar esta região inexplorada, as tropas precisavam de um guia através da selva. Para isso, foi colocada em ação a Mike Force, uma unidade de elite composta por aliados indígenas locais. Junto com as forças especiais americanas, eles avançaram, abrindo um caminho através de estradas escorregadias pela chuva, cruzando terreno acidentado e navegando por trilhas ocultas. Eles chegaram a uma distância de grito da fronteira, a menos de 1 milha do Camboja, mas antes que pudessem dar outro passo, o fogo de armas automáticas irrompeu da linha de árvores, rasgando a coluna que avançava. A formação se desintegrou, com soldados se jogando atrás de árvores, montes e até uns sobre os outros, enquanto o inimigo avançava. As tropas americanas e Montagnard retornaram o fogo, mas o volume de fogo recebido era grande, demais para igualar. Em pouco tempo, a munição americana começou a diminuir. Sem reforços, eles logo seriam massacrados. A 4ª Divisão de Infantaria agiu rápido, mobilizando-se para reforçar a força-tarefa. No alto, uma aeronave de controle aéreo avançado, Sider 22, transportando o Major Elmer Jill Allred e o capitão Roy L. Jones, correu para preparar uma zona de pouso. 3 F-100 Super Sabres foram chamados, martelando posições inimigas com bombardeios para abrir o caminho. Mas o inimigo havia se preparado para isso. Quando um helicóptero desceu para pousar, um impacto repentino encontrou sua fuselagem. A aeronave foi despedaçada e despencou antes de poder pousar. Um segundo helicóptero de escolta virou para investigar e foi instantaneamente destroçado por fogo antiaéreo concentrado. Apesar do perigo, o capitão Charles D. Henderson, orbitando acima, foi encarregado de coordenar mais ataques aéreos. Ele desviou de artilharia antiaérea e fogo inimigo enquanto dirigia ondas de helicópteros de combate e aviões de combate em direção a posições de armas inimigas entrincheiradas. Mais tarde, ele lembraria: tentei mantê-los o mais alto possível pelo maior tempo possível na esperança de que derrubássemos a maioria das armas. Mas o fogo inimigo era implacável. Um helicóptero de combate mergulhou baixo para cobrir a extração de membros da tripulação abatidos e foi atingido no meio do mergulho. Henderson assistiu impotente. Parecia uma cortina de chamas. Quando atingiu, explodiu em chamas, subindo 25 pés acima do chão. Quando um dos helicópteros caiu no chão, um artilheiro saltou da nave e pousou bem no meio de um grupo de combatentes norte-vietnamitas. Eles olharam para o americano com uma expressão de espanto, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Antes que alguém pudesse reagir, o artilheiro correu. Ele desapareceu na selva enquanto as balas voavam ao seu lado. Acima dele, a batalha continuava. Ataque noturno. O assalto norte-vietnamita se tornou tão esmagador que os americanos ficaram com uma única opção: retaliação total. Frotas inteiras de aviões americanos foram convocadas ao campo.
O Major Hawkins, um controlador aéreo avançado ajudando a coordenar a batalha aérea, recordou: mais tarde, o caos do momento. Eu tinha em um momento 3 esquadrões orbitando, esperando para entrar. Eles estavam quase vindo em minha direção rápido demais. O ar se encheu com o som de motores de jatos e o trovão de munições explosivas. As bombas caíram em rápida sucessão. O napalm floresceu sobre as copas das árvores e correntes de fogo de canhão costuraram o chão da selva. Foi uma campanha brutal, mas à medida que as cargas úteis continuavam chovendo, os clarões do inimigo lentamente começaram a desaparecer. Ao cair da escuridão e o último avião retornar à base, Hawkins relatou: não havia absolutamente mais fogo terrestre vindo para nós, então assumi que conseguimos todas as armas que estavam em posição. Mas a calmaria do movimento não duraria muito. Enquanto os membros da 4ª Divisão de Infantaria se instalavam em suas posições cavadas às pressas perto da fronteira cambojana, o sargento de Estado-Maior, Frederick R. Schneider, Jr., estava sentado em seu jipe ao lado do posto de comando, lendo uma carta de sua esposa. Então veio um baque distante, e outro, e outro. A princípio, Schneider descartou os sons. Então, o chão tremeu. O eco dos morteiros recebidos se tornou inconfundível. Ele jogou a carta de lado, pegou um conjunto de fones telefônicos e mergulhou no posto de comando protegido com sacos de areia para pedir apoio aéreo imediato. No alto, o capitão Arlo P. Wendstrand e o capitão Roy L. Jones chegaram em seu Owen Bird Dog, circulando baixo. De lá, eles puderam ter uma imagem clara da cena. Um regimento completo de mais de 1.000 tropas do exército norte-vietnamita estava avançando em direção ao perímetro. Enquanto os americanos se preparavam para o ataque, os A-1 Sky Raiders mergulharam na batalha. Mas no momento em que chegaram à área, foram recebidos com uma parede de fogo. Armas antiaéreas recém-posicionadas abriram fogo, enchendo o ar de traçantes. Um dos pilotos, o tenente James R. Ting, lembrou mais tarde o momento. Bem, eu não podia acreditar, mas com certeza havia bolas de golfe vermelhas voando ao redor do meu avião. No entanto, com morteiros explodindo ao seu redor, os pilotos agora tinham alvos visuais para atacar. O napalm choveu, incendiando tudo que se movia. No entanto, de baixo vieram vozes desesperadas das tropas terrestres pelo rádio, dizendo: precisamos mais perto, precisamos mais perto. O tenente Ting empurrou sua aeronave mais baixo, até apenas 100 pés, voando no escuro com suas luzes apagadas para escapar da visão do inimigo. As comunicações entre as aeronaves se tornaram perigosamente improvisadas. Os pilotos tinham que manobrar em condições impossíveis, alguns deles revelariam mais tarde. Nós entramos com nossas luzes apagadas e simplesmente gritamos saindo à esquerda ou saindo à direita para dar uns aos outros uma ideia de onde a outra aeronave estava para não batermos uns nos outros. Ainda assim, a cada 40 segundos, outra corrida de ataque era feita, cada uma mais perto que a anterior. Funcionou. As munições rasgaram as fileiras inimigas a poucos pés das posições americanas. Do chão, um comandante de companhia transmitiu pelo rádio: isso está perfeito, está simplesmente perfeito. Por favor, não tragam mais perto. Nocaute. O bombardeio aéreo americano, sem parar, finalmente começou a cobrar seu preço e os norte-vietnamitas começaram a ceder, dando cobertura suficiente para que a força-tarefa maltratada que primeiro havia se aventurado na zona fosse retirada para Plei Diereng. Em apenas 3 dias, a unidade havia perdido quase 1/4 de seus homens, e embora tivessem infligido perdas significativas ao inimigo, suas fileiras estavam muito finas para continuar. Os oficiais da 4ª Divisão de Infantaria deixaram claro que foram os aviões americanos que salvaram o dia. Relatórios posteriores declarariam: a eficácia dos ataques pode ser melhor julgada pelo fato de que após os ataques, as unidades da 4ª Divisão de Infantaria se moveram para a área com pouca ou nenhuma oposição. A área que anteriormente havia sido uma posição defensiva forte com bunkers, túneis e trincheiras, agora estava praticamente devastada. Com isso em mente, os comandantes intensificaram a ofensiva, uma formação de bombardeiros B,
52 Strato Fortress foi chamada para cobrir as concentrações inimigas suspeitas, eliminando posições entrincheiradas até transformá-las em crateras. Para as exaustas tropas terrestres, isso finalmente lhes comprou um momento para respirar e se reagrupar. Mas em outro lugar, a luta estava longe de terminar. Em uma posição diferente, perto da fronteira cambojana, um pelotão americano isolado ainda mantinha sua posição sem saber que o inimigo estava preparando um último impulso. A selva explodiu em fogo de armas mais uma vez quando uma emboscada coordenada do Exército Norte vietnamita irrompeu, cortando através do perímetro do pelotão antes que os homens tivessem tempo de retornar o fogo. Em minutos, vários americanos haviam caído. Pelo rádio veio uma transmissão final alertando os comandantes de que o pelotão havia perdido seu líder e que o inimigo estava marcando suas posições. Correndo para a cena estava o capitão Earl C. Mizell, indicativo RASH 27, da cabine de seu avião de controle aéreo avançado. Ele não conseguia ver nada através do dossel espesso e da fumaça arremolinada pelo vento. Abaixo, os americanos desesperadamente lançavam granadas de fumaça para mostrar sua localização, mas o vento os traiu ao dispersar seus sinais. O inimigo aproveitou a confusão, rastejando mais perto, seus clarões de tiro agora a apenas 160 pés das linhas americanas. Mas justo quando o colapso parecia certo, a salvação veio dos céus. Os A-1 Skyriders e os F-4C Phantom II mergulharam na batalha com canhões, disparando, largando munições em todo o campo de batalha e enviando o exército norte-vietnamita em retirada. Quando os tanques de combustível do capitão Mizell estavam quase vazios, o campo havia ficado em silêncio e mais tarde ele relataria: "Fui informado pelo oficial de ligação aérea que o comandante do exército expressou que eu deveria ser informado de que a Força Aérea havia feito um bom trabalho e com toda a probabilidade nós havíamos salvado seu segundo pelotão de ser aniquilado." Fantasmas da selva. Quando os ataques aéreos concluíram, a ofensiva norte-vietnamita finalmente desmoronou. Quaisquer unidades que restaram só podiam lançar sondagens fracas, que foram facilmente repelidas pelas tropas americanas. As aeronaves americanas ocasionalmente continuariam a varrer a área, largando munições a apenas algumas centenas de pés na frente das linhas amigas, enquanto os pilotos perseguiam combatentes inimigos em retirada de volta à fronteira cambojana, onde muitos desapareceram na selva para nunca mais voltar. Nos dias que se seguiram, as forças americanas mudaram de defesa para perseguição, lançando agressivas missões de busca e destruição através das terras altas, nas quais descobriram bunkers apressadamente abandonados, depósitos de suprimentos destruídos e fortificações chamuscadas pelo napalm. Nenhum confronto importante se seguiu e no dia 31 de dezembro de 1966, a Operação Paul Revere 4 foi oficialmente encerrada. Não havia sido uma vitória ganha facilmente. As vidas de 100 soldados americanos foram ceifadas e quase 3.000 ataques aéreos haviam sido desencadeados para manter a linha. No entanto, foram os norte-vietnamitas que sofreram o pior da batalha, com quase 1.000 baixas confirmadas. Os Estados Unidos e a 4ª Divisão de Infantaria haviam mantido Plei Djereng, quebrado o ímpeto do inimigo e parado uma invasão transfronteiriça. Hoje, Plei Djereng ainda está de pé. No entanto, poucos moradores locais ousam subir sua crista. Na quietude das colinas, dizem que os ecos do fogo de armas ainda persistem e a selva respira com memórias de batalha. Jornalistas que visitaram a área a descrevem como terra assombrada. Como um deles disse: "As casas próximas todas têm altares na rua onde ficaria uma caixa de correio nos Estados Unidos, esperando manter afastados os espíritos daqueles que nunca voltaram para casa e manter a linha assim como os americanos fizeram há quase 60 anos. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da história militar. Dê um like se você gostou do vídeo e nos conte nos comentários que outra batalha você gostaria que cobrimos. Até o próximo vídeo!